Paz do Senhor, amados irmãos, consagrando aí da nossa convenção SEMADES, estamos aqui novamente, somos aí da SECAM, né? Estamos aqui ministrando o estudo, e o estudo de hoje nós vamos falar sobre angelologia, está na página 132, capítulo 5, a última lição desse módulo, né? Estamos partindo aí já por momento final desse curso preparatório aí para os obreiros, né, que vão ser consagrados aí em janeiro na nossa convenção. E está mais uma vez comigo aqui o nosso amado e querido pastor Robson, que está aqui nos fortalecendo com os ensinamentos, com os estudos. Pastor Robson, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Maravilha, muito obrigado, Pai do Senhor a todos. E eu quero deixar aqui, meu pastor, desejar parabéns aos candidatos, porque passaram por várias lições, por várias aulas, estudaram 2 módulos, com certeza aprenderam muito, estão aprendendo muito para ser bênção na obra do Senhor. Então eu só tenho que agradecer, fazer parte desse ministério, de colaborar aí. Glória a Deus. Pastor Robson, o que falar dessa doutrina tão importante e ao mesmo tempo, posso dizer que às vezes causa até certa confusão no meio do povo, né? Até obreiros se faz confusão. Sim. O que falar desse tema tão importante, pastor Robson? Quando a gente fala da doutrina dos anjos, vale lembrar que a gente está falando de ensinamentos de Gênesis a Apocalipse. Glória a Deus. Eles atuando, eles servindo, quem são eles. Então, entender a doutrina dos anjos é entender o ministério deles. Glória a Deus. Entender a doutrina dos anjos é entender a participação deles no ministério da salvação de vidas. Entender a doutrina dos anjos é entender como que eles se relacionam conosco, como que eles se relacionam com Deus. Até porque, se a gente não entende, a gente vai deixar de ter algumas bênçãos. Sim. Ou vamos atropelar em alguns pontos. Então, a doutrina dos anjos é fundamental, com certeza. Muito bom. E é importante, pastor Robson, falando aí, e a gente entender também o campo de atuação deles. Sim, sim. Que às vezes se faz uma confusão muito grande, né? Faz. Mas, pastor Robson, aí nós vamos falar sobre aqui essa existência, a natureza dos anjos santos, a criação e natureza. Foram criados por Deus antes da fundação do mundo, como seres pessoais e espirituais. E está lá em Colossenses, capítulo 1, 16, Salmos 148, 2 e 5. Então, percebe que eles são seres criados. Sim. Né? Não é autoexistente, pessoal, por exemplo? Jamais. Tiveram início, né? Foram criados por Deus. Quando foi, né? Só Deus sabe. Mas foi lá antes da criação do mundo, né? Sim. Lá na eternidade já, né? E isso nos traz a ideia que se eles são seres que foram criados, então eles não devem ser adorados. Jamais. Certo? Jamais. O apóstolo João tentou adorar, né? Levanta daí. Levanta. Muito bem. Também, pastor Robson, não se casam e nem morrem. Está em Mateus 22, 30. Sim, os saduceus, pastor Marcelo, dialogando com Jesus, eles não acreditavam nos anjos. Não acreditavam. Aí Jesus, como sempre, né, no seu método de ensino, método de falar, ele falou assim, olha, vocês querem me perguntar sobre as esposas dos homens que casaram 7 vezes? Pode ficar tranquilo. Serão como os anjos. Anjos, eles não se casam e não se dão em casamento. E aí, vale lembrar aqui, pastor Marcelo, sem querer aprofundar até pelo nosso tempo, aqui eles não se casam pela forma que eles foram criados, pelo propósito que eles foram criados. Sim. Essa é a questão. Sim. Eles foram destinados para isso, né? O propósito de Deus é sobre isso. E logo hoje aqui na Terra a gente tem o propósito de casar, construir família. Na eternidade, gente, vamos só adorar, só glorificar a Deus. Não tem mais casamento, não. E nem eles se casam, né? E glória a Deus por isso, né? Porque... Já basta. Já sem comentário, pastor Robson. Maravilha. Mas, pastor Robson, possui também grande poder, mas limitado por Deus. Sim. Eles, quando foram criados por Deus, pastor Marcelo, eles foram capacitados por Deus para atuarem, para cumprirem missões, cumprirem propósito. E para cada um dos anjos, Deus deu poder. Mas esse poder está abaixo do poder de Deus. Lembra do capítulo 4 da aula passada que nós estudamos? Sim. O anjo tentou ser maior que Deus e esqueceu para qual propósito que ele foi criado. Sim. Perdeu a batalha. Sim. Logo, essa guerra que a gente fala que tem hoje nos céus,
que o anjo está guerreando com Deus, a gente já sabe o resultado final. Sim. Porque o anjo está abaixo de Deus. Sim. O poder está abaixo. Ele é limitado. Nunca vai ganhar essa guerra. E se o senhor me permite Sim. complementar, Deus falou o que com Moisés? Moisés, eu vou enviar o anjo. Moisés, Deus, você vai me perdoar, mas anjo não. Anjo Eu quero tem a tua poder, presença. Eu quero o senhor. O senhor é o dono, o senhor é o superior, o senhor é o chefe, o senhor é o líder, né? Glória a Deus. Eu quero o senhor. A presença de Deus, né, ela é Maior. muito maior do que a presença dos anjos. São numerosos, está lá em Hebreus capítulo 12, versículo 22, em Apocalipse 5, versículo 11, Sim. se fala-se legiões. Jesus, quando ele estava lá no Getsêmani, né, e quando acontece que eles vão prender ele, Pedro arranca da espada achando que poderia proteger Jesus. Sim. E Jesus falou assim: Pedro, rapaz, você acha que eu não clamava meu pai? Que ele mandaria uma legião de anjos. Então isso indica que são milhares, pastor Robson. São milhares. E aqui vale uma brincadeira, pastor Marcelo, com todo respeito e seriedade, o pastor Cláudio Arte conta o seguinte, que um anjo só matou o exército de Senaqueribe. Aí o mensageiro que fugiu falou assim, olha, ainda bem que era um só, porque se um só já matou o exército todo, se fosse dois eu não escaparia não. Um só já tem um poder grandioso. 185 mil soldados assim. Sim, agora imagina a quantidade de anjos que existe. Meu Deus. Se um só tem o poder de fazer algo extraordinário, imagina os vários anjos do Senhor. Nós não sabemos a quantidade exata, graças a Deus por isso, mas o que nós sabemos é o suficiente, são vários, numerosos. Vários. Muito bem, pastor Robson. A classificação, né? Agora vamos falar um pouco dessa classificação e a hierarquia, né? Por exemplos aí, Arcanjo Miguel, tá lá em Judas 9, Daniel também 10 e 13 vai falar. E quando ele fala de um arcanjo, então significa que ele é um líder militar, por exemplo? Sim, o chefe dos anjos. Chefe dos anjos. Né? Líder, né? Chefe. Comando, né? Comanda. E a gente percebe, pastor Robson, que Deus ele é muito organizado. Perfeito. Muito organizado. Perfeito. Então, os anjos, ele tem suas hierarquias, cada um atua devido àquilo limite que Deus determinou para ele. Sim. E eu me lembro aqui que tem uma passagem bíblica que quando Daniel estava orando ali por uns 21 dias, né, de oração, correto, e a Bíblia diz que Deus vê um anjo, Gabriel, para poder entregar mensagem para Daniel. Nesse intervalo, no meio do caminho, a Bíblia vai se falar de um rei da Pérsia. Sim. Na verdade, aquilo é uma metáfora, que era um demônio, né? Sim. E ele foi impedido de chegar até Daniel. Aí a Bíblia vai dizer que tem período de oração e tal, Deus então em Miguel. Sim. Aí a gente percebe uma coisa muito linda, porque nós temos hierarquias. Gabriel é o que? É um mensageiro da palavra de Deus. Então, se ele é mensageiro, ele não vai guerrear. Se ele é mensageiro, ele é mensageiro. Miguel, guerreiro. Então, cada um fica na sua área que foi chamado. Que lindo isso, né? E quando eu olho para isso, pastor, eu vejo assim, que pena que às vezes isso, na hierarquia eclesiástica, às vezes não acontece isso. Verdade. Já reparou? Sim. Há uma confusão. Mas percebe que os anjos, cada um obedece a hierarquia naquilo que foi estabelecido. Sim. Quem é mensageiro, quem é guerreiro, quem fica ao lado do trono adorando vai adorar, você está entendendo? Não há confusão entre eles. O que o pessoal confunde, pastor Marcelo? A palavra anjo tem a ideia de mensageiro. Embora todos os anjos, entre aspas, são mensageiros, eles não fazem a mesma função. Tem um que é para liderar, guerrear, que o senhor colocou muito bem aí. E Deus organizou isso. Lindo. Olha só que interessante. Lindo, né? Muito aí lindo. O ser humano quer inventar a roda. Nem os anjos entenderam isso e cumprem isso. E detalhe, eles estão para cumprir aquilo que Deus determinou. Deus envia, como o senhor muito bem colocou, mensageiro. Deus envia um anjo para guerrear, ele que envia. Então o anjo já sabe o seguinte, se eu for ser enviado, é dentro daquilo que eu fui criado. Glória a Deus. Para o propósito que eu fui criado. Maravilha. Quem está lá adorando, ele vai continuar lá adorando. Agora quem é de guerra está de prontidão. A guerra pode estar travada lá, mas ele vai continuar adorando. Justamente. A peleja pode estar rendida. Não, eu sou chamado para adorar. Resolvido. Em volta do trono de Deus aqui que a batalha aconteça. Mas muito profundo isso aqui, pastor Robson. Nós temos também aí, falando dessas classificações, os querubins. Quem Sim. são eles? Os guardiões da santidade de Deus. Olha aí, que nós acabamos de falar, né? Está em Gênesis capítulo 3, versículo 24, e Ezequiel capítulo 1, versículo 10, pastor.
Pastor, vale lembrar que uma passagem bíblica lá em Gênesis, que o querubim foi colocado na porta do Jardim do Éden. Não pode entrar mais. Meu Pecou. Deus. Quando chega lá em Mateus, vai falar que tem um anjo lá no jardim, removendo a rocha. E o jardineiro, né, Cristo, vai dizer, não, lá estava fechado, mas agora eu reabro. Só ele Glória pode abrir a Deus, a porta aleluia. novamente da salvação. Então o querubim, ele tem esse propósito de guardar, são guardadores daquilo que Deus determina, né? Sim, coisa tremenda, né, pastor? Graças a Deus. Coisa tremenda. E nós temos também, né, dentro das classificações, os serafins, né, que são adoradores próximos ao trono de Deus. Isaías 6, Isaías 6, eu acho muito lindo aquele texto de Isaías, quando assim, eu vi o Senhor, né, no alto, sublime trono, sentado e tal, e lá ali estavam os serafins, adorando. Meu Deus, adorando, né? Sim. Então ele vai falar desses anjos. E temos também dentro dessa classificação outros títulos, né? Tronos, dominações, principados, potestades. Por exemplo, nós temos Efésios capítulo 1, versículo 21 e Colossenses 1,16, pastor Robson. Então, ou seja, isso é um pouco daquilo que nós sabemos, não é verdade? Sim. Mas existem muitos outros títulos, né? E hierarquia de anjos espalhado por aí afora, Existe, né? Que muitos deles nós nem conhecemos. Verdade, existe uma batalha, né? E nos seus níveis hierárquicos Sim, aqui. sim. Mas é aquilo que nós já falamos, né, pastor? A vitória é nossa. Em nome de Jesus. Do nível, né? Meus amados, é isso na primeira parte desse tema tão importante que é a doutrina dos anjos, né? E estamos aqui com essa primeira parte, vamos voltar aí com a segunda parte, falando aí do ministério dos anjos santos, né? Santos, dos anjos santos. Nós vamos voltar aí com a segunda parte, mas já quero agradecer a todos, né? Que Deus abençoe a vida dos amados irmãos. Pastor Rob, Deus também abençoe a sua vida. Obrigado, amado. Vamos voltar aí com a segunda parte. Vamos sim. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Um abraço, Deus abençoe. Amém.